Olá, Doc! Estamos em mais uma Med Class e hoje eu vou trazer um tema um pouco polêmico e que, se você está acompanhando aí as notícias da medicina, você deve sim ter ouvido falar disso, que foi uma notícia aí bombástica que saiu no Conselho Federal de Odontologia, anunciando que dentistas poderão realizar alguns tipos de cirurgia plástica no rosto, incluindo rinoplastia, lifting facial e até blefaroplastia. Para falar a verdade, eu acho que eu já até vi alguns cirurgiões dentistas fazendo rinoplastia ou algum tipo de harmonização, eles chamam de rinomodelação, né? Mas algum tipo desse tipo de cirurgia. Mas aí fica aquela discussão que a gente vai entrar, né? Nessas picuinhas ou briguinhas de conselho, ou nós vamos realmente entender o que está acontecendo, qual que é o cenário da medicina. Então fica comigo aqui, que toda semana tem uma aula gratuita, que depois vai ficar disponível para vocês lá no Medclass. Toda semana uma aula nova, nossa plataforma de comunidade, que você vai ter trocas com outros médicos e vai poder sempre estar atualizado nesses conteúdos relativos a posicionamento, marketing, branding. A propósito, eu sou a doutora Kelly, eu sou médica, mentora de médicas, trabalho há mais de 10 anos com o digital. E gosto aqui, trago para vocês cada vez mais conteúdos para vocês poderem também ter sucesso na carreira de vocês. Dito isso, eu queria muito discutir com vocês, porque assim, uma coisa é óbvio, eu acho que é óbvio que eu vou defender a classe médica, eu sou médica, não estou dizendo que você, profissional da saúde, não tenha capacitação para fazer aquilo que você tem a expertise em fazer. Só que aí entra num mérito, né, que eu até conversei com alguns dentistas, perguntei, poxa, o que vocês acham em relação a isso? Dentistas mesmo, o que vocês pensam sobre isso? Né? Eu acredito muito que a gente está vivendo hoje um boom da parte de estética, dessa coisa de harmonização facial, e aí puxa a pele daqui, preenchimento, botox, bioestimulador, a pessoa vai preenche lá, preenche não sei o que, aí você vê, vai mudando a pessoa, né, até a gente brinca que estamos na era agora da desarmonização, e tem então muita gente que foi fazendo harmonização ao longo dos tempos, até mudando muito de característica e descaracterizando a pessoa. E isso fez com que, ao longo do tempo, perdêssemos a essência, né? Não vou entrar no mérito disso, mas aí entra aquela coisa da desarmonização, que muitos dermatos até têm falado, sobre ter técnicas mais naturais, de fazer realmente um rejuvenescimento facial e não transformar numa coisa que você não é, né? Num rosto que não é seu, mas sim uma técnica mais natural. Dito isso, o que é? Será que esse avanço, poxa, mas ao mesmo tempo que os dentistas estão comemorando, eu diria que a gente precisa tomar muito cuidado, né? Na medicina nós estudamos 6 anos, eu fiquei pensando, qual que é a formação de um cirurgião plástico, né? Então, medicina 6 anos, cirurgia geral 2 anos, que até está possivelmente aumentando agora para 3 anos, cirurgia plástica mais 2 ou 3 anos, então nós estamos falando de mais de 10 anos, de pelo menos 12 anos de estudos dentro da área cirurgia, dentro da medicina, para você se capacitar e entender que você precisa de uma técnica perfeita. E não é só isso, não é só sobre estética, entende? É sobre uma responsabilidade de coisas que podem acontecer, de complicações muito sérias. A gente está falando do rosto de alguém. Então fica aquela discussão entre dentistas, médicos, na qual o Conselho de Odontologia diz que é possível, que existe sim um caminho, uma capacitação para isso, mas eu fico pensando, como falei, nesse tempo que realmente os cirurgiões plásticos se dedicam a realizar esse tipo de cirurgia e a responsabilidade que é dado o nível de complicação. Mas algumas perguntas que eu quero trazer aqui para vocês e que eu anotei. Se essa medida ela representa um risco ou um avanço para a saúde da população, porque no fim das contas, o médico ele precisa prezar por isso, pela saúde do paciente. Aliás, todas as profissões ligadas à área da saúde. E não se trata apenas de
uma competição de ganhos ou de mercado, entende? A gente precisa, no fim, não esquecer que o paciente está ali e que ele precisa, sim, ser beneficiado e que ele precisa ter segurança naquilo que ele vai fazer, se, né, colocando e confiando ali nas mãos de um profissional. E até que ponto a odontologia, ela pode e deve avançar dentro da cirurgia estética, da estética facial? Porque antigamente, não faz tanto tempo assim, dentista cuidava de boca, dentista cuidava de dente. A gente tinha os bucomaxilos, que sim, faziam parte de reconstrução de face, fazem até hoje. E eu até questionei uma amiga também que é dentista, ou tem um marido dentista, agora não lembro, e ela falou, Kelly, os dentistas bucomaxilo, eles têm muito conhecimento na área de anatomia, porém, o conhecimento que eles têm está muito mais relacionado à reconstrução, a acidentes ou coisas que, né, você precisa trabalhar a parte funcional, mas não ligado à estética. Então seria um outro ramo na qual a odontologia ainda não tem essa capacitação e precisaria criar, mas entra aqui no mérito da questão e até no propósito mesmo da profissão. Mas aí fico também aqui querendo saber o comentário de vocês, o que vocês pensam sobre isso, então coloca aqui. E quais são as implicações disso para os médicos, principalmente para os cirurgiões plásticos? Né? Porque, afinal de contas, eles estão adentrando nessa área que seria propriamente dito dos cirurgiões. Tem alguns, aí entra alguns poréns, né? Porque eu vejo que alguns oftalmologistas têm feito a blefaroplastia. Tudo bem, é um médico que cuida dessa região do olho, até faz sentido. E otorrinos, que fazem a rinoplastia, mas também, como falei, tem essa parte e esse conhecimento tanto dessa área. Mas otorrinos também cuidam muito dessa parte que não está ligada à estética, então você tem que ter uma formação. Mas eu entendo que um bom médico, um bom profissional, ele vai levar isso muito em conta. A questão ética, a questão da proteção ao paciente, a questão de realmente fazer o que é melhor. Mas bora lá. Eu quero contextualizar um pouco para vocês como que nós chegamos até aqui. Então, olha o contexto histórico. O que aconteceu? Em 2019, os dentistas, e nem faz muito tempo, a gente está falando de 5 anos atrás, 6 anos agora, né, 2025, agora nesta Mediclass nós estamos, eles receberam uma autorização para realizar procedimentos de estética, como a harmonização facial, incluindo a toxina botulínica e o ácido hialurônico. E aí já foi um marco na área, foi por isso que explodiu literalmente, gente, essa questão da harmonização facial. Porque esses procedimentos estão muito mais ligados, a meu ver, à dermatologia e à cirurgia plástica, e não ao dentista propriamente dito. Então eu brinco que os dentistas saíram da boca para o rosto, né? Eu falo que tem dentista, eu conheço, né, dentistas, que nem sequer cuidam mais dessa área de boca. Eles sempre, desde a formação deles, fazem apenas a parte de harmonização facial. Mas o Conselho Federal de Odontologia, ele quer dar um passo além. E a proposta é que agora esses cirurgiões dentistas, esses dentistas, façam também cirurgia plástica no rosto. Desde que, óbvio, eu acho que isso é o mínimo que deveria acontecer, esses dentistas tenham uma habilitação específica para isso. Mas tá, quem vai regulamentar? Que especialização deve ser essa? É uma residência? Vai ser fiscalizada pelo conselho? Como vai ser? Vai ter prova? Vai ter uma titulação que eles vão precisar receber? Porque hoje o que a gente vê é qualquer curso de final de semana entrega aí o que um profissional de harmonização facial precisa fazer. E quem perde, eu falo, é o paciente. Fica aqui a minha questionamento, eu quero que vocês falem aqui também. Minhas perguntas, o dentista ele tem uma formação suficiente para isso? Para fazer cirurgia plástica no rosto? Essa habilitação vai ser rigorosa? Vai ser segura? Como vai ser essa habilitação? Porque, você fala, é uma habilitação específica. Gente, não existe isso no conselho, não existe essa habilitação na odonto. Teriam que se criar cursos, teriam que criar áreas para o dentista atuar, né? Residências nessa. E qual o limite? Então, traz ali a odontologia e da medicina. E eu falo que, por mais que o nosso conselho, o Conselho de Medicina, ele lute pela questão do ato médico e o que é propriamente dito do médico, nós temos
cada vez mais perdido espaço, perdido mercado. Óbvio, estamos falando aqui também da questão de atendimentos, do que cabe ao médico fazer, sim, mas a gente também tem que se preocupar com o que o paciente vai ter como risco a partir disso, né? Porque nós temos na invasão da estética agora, não só os dentistas, obviamente, mas entra biomédico, eu já vi enfermeira, esteta, entra os próprios dentistas, fisioterapeuta, enfim, eu já vi de tudo, nessa vida, até esteticista fazendo procedimento aí. Só que, obviamente, virou muito a casa da mãe Joana, para não dizer outra coisa, mas virou uma comercialização, gente, uma comercialização. E o que o Conselho Federal de Medicina tanto preza, que é justamente você ter a ética médica, ter esse cuidado com os procedimentos, é o que eu falo que nós menos vemos nos outros conselhos, assim, de uma maneira muito séria, né? Enquanto o médico, ele tenta ali, vamos preservar o paciente, vamos preservar a essência da medicina, os outros conselhos caminham para o outro lado. Eu acho que acredito, sim, que deve haver um equilíbrio, mas, ao mesmo tempo, o médico, ele não pode simplesmente ficar de um lado e o conselho ele só defender, na verdade, o que deve acontecer, a meu ver, é que o Conselho de Medicina, o nosso órgão oficial, ele deve defender o médico, ele deve trazer o que é o parecer do médico, sim, a essência do médico, mas não esquecer que nós estamos ali no meio de outras pessoas e que se isso não for muitas vezes feito de maneira correta, quem vai perder é o paciente. Mas também o médico ele precisa brigar ali pelos seus direitos, o que eu acho que nós não fazemos tão bem assim. Mas vamos lá, vamos detalhar que cirurgias são essas que estão sendo liberadas ou que vão ser liberadas desde que o odontologista ou o dentista tenha capacitação. De acordo com o Conselho Federal de Odontologia, os procedimentos que os dentistas poderão realizar incluem, vou colocar aqui, rinoplastia, ou seja, uma alteração do formato do tamanho do nariz, literalmente cirurgia plástica do nariz. Lifting facial, que é a ritidoplastia, para suavizar o envelhecimento do rosto. Gente, essa é uma cirurgia extremamente delicada. Eu tenho mentoreadas no PowerMed, que são cirurgias plásticas, e eu pergunto, né, as técnicas, como que funciona. Eu falo, gente, é uma cirurgia tão delicada, uma cirurgia que pode ter tanta complicação, que eu fico pensando como que a gente colocaria uma pessoa que talvez não esteja tão capacitada para fazer uma cirurgia dessa. Mas, enfim, entra a alectomia, que é para afinar o nariz, otoplastia, que é a correção, né, do tamanho do formato das orelhas, a blefaroplastia, que é a questão da pálpebra, né, pálpebra caída, aquela bolsinha de gordura nos olhos, o excesso de pele, e a queiloplastia, que é a modificação do formato e o volume dos lábios. Agora é importante destacar uma coisa, gente, muitas das cirurgias já são realizadas. Aliás, todas essas cirurgias já são realizadas por médicos, cirurgiões plásticos, otorrino, oftalmo, enfim. Agora, lembra, gente, será que os odontos eles têm essa formação? Eu diria que não. Você habilita algo que os dentistas não têm capacitação? Tá, então vamos criar capacitações. E, no mínimo, eu acho que o órgão da odonto deveria fiscalizar melhor e entender que se ele libera isso, ele precisa trazer um caminho, ele precisa fiscalizar e trazer uma especialização adequada. Mas o que isso significa para os médicos, principalmente para nós, né, e para o paciente? Afinal de contas, existem impactos diretos nessa decisão, que é risco para o paciente. A formação odontológica ela é focada na saúde bucal, a gente já sabe. Antigamente, pelo menos, a gente, né, arrumava a parte da boca, a parte de mastigação, de fala, né, toda essa região. As cirurgias plásticas, elas envolvem o conhecimento profundo de anatomia, de cicatrização, de vascularização, de complicações cirúrgicas, só que não só isso, também de estética, também do que faz sentido fazer naquela face, né? Talvez nós vamos ver nos próximos anos algumas bizarrices. E quem vai ser responsável, então, pela complicação desses procedimentos? Porque a hora que der ruim, o que vai acontecer? Para os médicos, gente, vocês já sabem, né, o que vai acontecer conosco. Vai gerar muito conflito de competência, de interesse entre cirurgião plástico e dentista, uma briga danada,
Perda de mercado, talvez, né? Eu acho que ainda o cirurgião plástico é a pessoa mais capacitada para isso. Mas vai ter gente que vai falar, não, vou fazer aqui, vai dar tudo certo, enfim. E, como falei, a cirurgia plástica facial, ela exige anos de formação, mais de 10 anos. Os médicos vão ter uma concorrência desleal, porque provavelmente vai jogar esses preços para baixo, assim como aconteceu, né, a parte da harmonização facial, e uma até banalização da especialidade. Você tem perda aí da regulação e a fiscalização, porque o Conselho Federal de Odontologia fala que essa liberação vai ser gradual e com uma habilitação específica. Tá, mas isso é muito vago até aí, né? Qual que é o critério? Como eu falei para vocês, se vai ter fiscalização que vai garantir, como que eu vou dizer que a fiscalização vai garantir que esses dentistas, apenas os capacitados, realizem esses procedimentos? Gente, precisamos sim nos unir. E em relação ao futuro, eu vejo alguns cenários. Um aumento de judicialização da saúde. Pacientes, pessoas que sofreram complicações vão questionar essa regulamentação. É aquela coisa do deu ruim. Os debates, né, entre medicina e odontologia, que hoje ainda tem essa briga danada, porque não é só desde que a harmonização facial existe essa briga entre os médicos, né, dermato, cirurgião plástico e os dentistas. Uma necessidade de fiscalização maior e realmente você ter muita seriedade em relação a isso, que não é só estética, gente. Envolve vidas, vira e mexe a gente vê alguém, não sei quem morre porque foi fazer um procedimento, tananá. Aí você vai ver o que era uma pessoa que não era habilitada, ou provavelmente não era médico. Isso acontece muito. É aquela coisa, seria cômico se não fosse trágico, mas aí a gente fala assim, é raro, mas acontece. A discussão que eu quero trazer aqui, gente, fazer vocês pensarem, os bons médicos vão ser o que vão ficar. Fala assim, mas então, nossa, não vale a pena mais ser médico, é um absurdo, a medicina tá desse jeito, tá prostituída. Os bons médicos vão ficar, então se preocupe sim em fazer uma boa capacitação, em também divulgar o teu trabalho de maneira ética, correta. Por isso que a gente sempre traz informações aqui. A gente tem todo um plano de carreira, um passo a passo dentro da mentoria EmpowerMed. Se você tiver interesse em conhecer mais o que nós fazemos pelas nossas mentoreadas, inclusive cirurgiões plásticas, dermatos, tem o link aqui na descrição, tanto para você fazer uma call diagnóstico, uma call comigo ou com a minha equipe, ou então conhecer um pouquinho mais, né, sobre o nosso trabalho. E eu quero ouvir um pouco de vocês, o que vocês acham? Eu sei que existe uma revolta, né, talvez uma revolta, mas eu quero ouvir mais, porque não tem como a gente ficar calado. Nós precisamos sim nos formar bons médicos, falar o que tem que ser dito, continuar fazendo o nosso trabalho bem e nos diferenciando. Isso vai ficar assim claro como cristal, quanto que agora, mais do que nunca, os médicos precisam se diferenciar, obviamente, tecnicamente, mas também nessa parte de carreira. Eles vão precisar de muito apoio aí, ajuda de pessoas que já caminharam dessa forma para continuar mostrando aí a sua voz. E gosto de uma frase, quero encerrar com ela, que fala que o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Então, se você tá aí se escondendo, mas né, não vou começar nas redes sociais, tenho vergonha, né? Começa, porque os bons precisam fazer barulho. Você precisa, sim, mostrar a tua mensagem no mundo. Você que é tão excelente, preocupado, muitas vezes, em fazer tudo certinho, se frustra porque a outra pessoa tá lá. Mas a outra pessoa está lá, seja médico ou não, ocupando aquele espaço porque você não está ocupando. Então, fica aqui a minha recomendação para você fazer essa voz ser ouvida. E o que eu puder, eu vou ajudar vocês. Então, conheça aqui mais o meu trabalho, na descrição do vídeo tem. E se inscreva no Mediclex para você começar, que está aqui com a gente. Ou se você quer um acompanhamento mais individualizado também, converse com a minha equipe para você conhecer melhor como que funciona a mentoria EmpowerMed, tá bom? Não se esquece aqui de se inscrever, compartilhar, curtir, porque se gerou uma revolta em você aqui, manda para outros médicos também, para que eles possam também receber essa informação, refletir e falar, poxa, eu preciso fazer algo, sabe assim? Se não vai pelo amor, vai pela dor, então eu falo que vai na força do ódio que dá certo também, tá bom?
começa o seu bom trabalho aí, faça barulho mesmo, tá bom, Doc? Até a nossa próxima Med Class. Tchau!